comissão de anistia pelos poderes que lhes são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhes são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. O Estado deve pedir desculpas pelo que ele cometeu. Desculpas. E elas só queriam isso, essa reparação e esse perdão. Perdão. Desculpas. Anos de chumbo. Supressão de direitos e garantias fundamentais. Cassação de mandatos. Prisões arbitrárias. Torturas. Desaparecimentos. Mortes. Estado de exceção como modelo de governo. A resistência à ditadura reuniu brasileiros com origens e histórias de vida bastante distintas, mas que compartilhavam ideais democráticos e tinham, em comum, um projeto de nação inviabilizado com a democracia interrompida. Elas não cometeram crime, porque é legítimo se insurgir contra um governo usurpador e ilegítimo. E foi isso que elas fizeram durante a ditadura. O que não se pode esconder é que a violência massiva veio dos dominadores. A violência massiva veio do regime. A violência massiva foi para os porões das torturas. E é isso que tem que ficar afirmado para que nós possamos reconciliar a nação. A questão monetária, a reparação econômica, para nós não é o ponto principal. Nunca foi. Nós queremos sempre o reconhecimento e nós, familiares dos mortos desaparecidos, queremos saber como, onde, quando nossos filhos, maridos foram assassinados e aonde estão seus restos mortais. Esta visão de que olhar para o passado é revanche, isto é uma visão de quem tem medo de alguma coisa do seu passado. Não é o caso, né, da Comissão de Anistia e nem do governo atual, que abre a história, né, quer abrir a história, sem revanchismo, sem ódio, mas para que todos a conheçam, para que nós possamos dar solidez à nossa democracia. Cada história tem muitas versões. Às vezes, é impossível apontar vencedores e vencidos, sobretudo quando se tem visões de mundo opostas. De um lado, o aparelho repressor da ditadura, que garantia a manutenção do poder. De outro, os que resistiram à repressão pela luta armada com as guerrilhas urbana e rural ou com outras formas de resistência à repressão do Estado, como fizeram muitos políticos, servidores públicos, civis e militares, estudantes, operários e camponeses. Em 68, eu termino sendo preso com a minha então esposa, com os meus filhos. Os meus filhos tinham 4, 5 anos. Um outro amigo meu também é preso com a sua esposa e a sua filha, e nós ficamos então presos aí durante quase 6 meses, sendo que as crianças de 6, 4 e 3 anos ficaram presos 4 meses e meio. Foi uma situação que demonstra o clima que nós vivíamos no país. Eles abriam até caixa de fósforo, reviraram a casa toda para ver se tinha arma. Livros, levaram todos os nossos livros, eles levaram tudo, todos os nossos livros. Eu fui levada para um cubículo, né? Uma solitária. Eu passei 58 dias nessa solitária, só saía de lá para ser torturada. Eram choques elétricos, era pau de arara, né? O choque elétrico, eles davam choque elétrico dentro do ouvido, nos órgãos genitais, estava a gente nua, e nos seios, entendeu? Então, eram os métodos mais atrozes, né? O Estado está pedindo desculpas. Por quê? Foi derrubada, foi quebrada uma Constituição, o Estado cometeu violências dentro da sua legalidade arbitrária e também fora da sua legalidade arbitrária. Paralelamente ao próprio Estado de Direito, entre aspas, da ditadura, se cometeram barbáries e atrocidades. Foi a resistência e a luta pela anistia e pela redemocratização que colocaram fim,
em 1985, a ditadura, iniciada 2 décadas antes. A consolidação do regime democrático permite reconhecer e anistiar politicamente brasileiros e brasileiras que se tornaram vítimas da repressão do Estado entre 1946 e 1988. Homens e mulheres que foram prejudicados em seus direitos fundamentais: o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, à opinião, o direito à resistência contra a tirania. A opção da resistência armada não foi uma opção fácil nem indolor. Ela nos trouxe perdas pesadas, né? Minha mãe foi presa, torturada, meu pai não, foi para o exílio, meus irmãos foram assassinados. Eles não eram terroristas, eles mataram ele porque quiseram matar, mas eles eram brasileiros que nem nós. Como pode a sociedade brasileira fundar os teus novos marcos democráticos segundo a premissa da impunidade, da não apuração das violações aos direitos humanos que ocorreram no passado, da ocorrência de uma série de crimes que não são passíveis de anistia e são imprescritíveis e que devem e precisam ser apurados a qualquer momento da nossa história, tal qual os crimes cometidos pelos agentes torturadores do regime militar? Eu desmaiava, eles me reanimavam e a tortura continuava. Eu saí do... Eu tenho 1,5 metro. Eu saí do DOPS com 38 quilos. Era só os ossos. Eu dizia, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu nasci para viver feliz. E é assim que eu vou viver. Homens e mulheres perseguidos em um passado recente que não pode se repetir jamais. É preciso que aquelas instituições que no passado serviram como instituições a serviço da repressão, em especial na área de segurança pública, agora no regime democrático, sejam vocacionados para os respeitos aos direitos humanos e à cidadania. Nos afastaram do sindicato em 1979, interviram no nosso sindicato, afastaram a diretoria. Os metalúrgicos saberão dar resposta amanhã lá no campo da Vila Cristo. Depois de muita negociação, nós voltamos ao trabalho, aí fomos para a greve de novo em 80, o que ocorreu? Aí em 1980 simplesmente interviram no sindicato, caçaram toda a diretoria e nos enquadraram na Lei de Segurança Nacional. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Nós fomos viciados, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, fomos julgados 2 vezes lá na primeira instância, fomos julgados no Superior Tribunal Militar aqui em Brasília, depois de muita luta, isso sob o processo de condenação para mim, para o Lula e para mais 11 companheiros, fomos 13 sindicalistas enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Criada em 2001, a Comissão de Anistia, órgão de assistência direta e imediata ao Ministro do Estado da Justiça, é responsável por examinar os requerimentos de anistia e assessorar o ministro em suas decisões. A Comissão de Anistia tem algumas das páginas mais bonitas da história da construção da democracia no Brasil. Lá estão os processos de quem resistiu ao autoritarismo. E tem a história dessas pessoas, na maior parte, na grande parte, anônimas. Anônimas, algumas deram tudo que tinham, deram até a sua vida para que o Brasil voltasse a ser uma democracia como nós conhecemos hoje. Hoje, qualquer cidadã ou cidadão brasileiro perseguido politicamente entre 1946 e 1988 pode requerer, junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, sua anistia política. Pedir desculpas em nome do Estado brasileiro a esses cidadãos, de algum modo, é ajudar a construir a reconciliação nacional.
são pessoas que há muito tempo aguardam, por parte do Estado, um gesto de reconhecimento, um gesto de carinho, um gesto de atenção. Cidadãos que nunca romperam o seu amor pela sua pátria, pela sua nação, pelo seu país, a despeito de tudo o que esse Estado fez contra elas. Além de promover a autuação e o julgamento de pedidos de anistia política, a Comissão de Anistia desenvolve 2 outros eixos de trabalho: a educação e a memória. A partir de 2008, a Comissão de Anistia começou a visitar diferentes regiões do país. São as caravanas da anistia, que devem percorrer todos os estados brasileiros a fim de mobilizar a sociedade, difundir e disseminar o conhecimento, promover a cidadania e a democracia. A Comissão de Anistia está organizando seus arquivos compostos por mais de 60 mil processos. A grande importância da abertura de todos os arquivos da ditadura militar, para que todos conheçam aquilo que foi escondido, censurado e impossibilitado por parte da sociedade brasileira de ter acesso. Porque num regime democrático não podem existir temas proibidos. Do cruzamento das informações oficiais, dos arquivos da repressão, com aqueles arquivos que são os arquivos das vítimas, que estão nos processos da Comissão de Anistia, é que nós conseguiremos, para o futuro, construir novas sínteses. A criação do Memorial da Anistia Política no Brasil garantirá o direito à memória e ampliará a transparência sobre os prejuízos sofridos pelas vítimas dos regimes autoritários. Estimular o diálogo entre o passado e o presente, dando voz aos perseguidos políticos. Anistiar politicamente os cidadãos brasileiros que se opuseram à repressão do Estado e que foram perseguidos politicamente. É o reconhecimento do Estado brasileiro pelos atos de violação que cometeu contra os direitos humanos no período de exceção. Uma história de luta para que direitos e garantias fundamentais fossem assegurados a todos irrestritamente. Uma história que sempre precisa ser lembrada para não se repetir jamais. Se trata de lançar um olhar sobre o passado e de afirmar responsabilidades. Por exemplo, as pessoas que foram presas, foram torturadas, foram julgadas, elas foram expostas publicamente. Todo mundo sabe quem são. E as pessoas, inclusive, têm orgulho de terem participado daquela resistência. Por que os torturadores não querem ter orgulho de ser julgados? Eu já encontrei alguns. E agora tem um que mora perto de casa. E eu olho bem para a cara dele. E ele se enrosca todo e sai correndo. Sai. Eu conheço centenas de pessoas que disseram: eu participei da luta armada, acertei, errei, cometi erros, cometi acertos, mas estou aqui, exposto publicamente. Por que os que torturaram, os que mataram, os que cometeram violentas ilegalidades dentro do próprio regime, eu insisto? Porque o regime não tinha nenhuma lei que permitia tortura. O regime não tinha uma lei que permitisse matar alguém a sangue frio pelo gosto do agente público, como ocorreu. Por que eles não querem se expor? Porque eles se envergonham do que fizeram. Mas essa vergonha, ela tem que ser um patrimônio da nossa história em direção ao futuro. A Comissão de Anistia, ela faz isso. Pedimos perdão às mazelas que o Estado lhe causou e à sua família. Nós gostaríamos de pedir desculpas oficiais pelos erros que o Estado cometeu contra o senhor. Do jeito que a gente via, a gente não achava que isso um dia podia acontecer, né? Eles subiam assim num palco e pediam perdão a gente assim de cara, porque a gente pedir perdão a eles era o comum, mas a eles pedir a gente é difícil, né? Sempre depois que eu entendi as coisas, é coisa que é difícil acontecer isso na vida da gente. É nesse espaço político que nós podemos ter a nossa voz, contar a nossa história, defender os nossos pontos de vista e clamar por justiça. Mas eu quero dizer uma coisa. Se eu voltasse ao passado, eu faria tudo de novo. A gente passa coisa na vida da gente, que só Deus.
aos que morreram.